Beleza? Sou Michel de Biologia aqui para a nossa terceira e última aula sobre sistema nervoso, sobre coordenação nervosa. Na primeira aula, falamos sobre a estrutura do tecido nervoso, como os neurônios funcionavam, auxiliados pelas células da glia, para manter o impulso nervoso e realizar a transmissão sináptica. Vimos na segunda aula a evolução do sistema nervoso pelos animais e vimos a divisão anatômica do sistema nervoso humano, com o sistema nervoso central e o periférico. Agora vamos falar da divisão funcional do sistema nervoso. Podemos organizar o sistema nervoso de acordo com a maneira através da qual os órgãos são controlados, as sensações são percebidas. Então falamos em controle voluntário e controle involuntário. Sistema nervoso somático se refere àquelas regiões do sistema nervoso que só realizam sua transmissão de impulso, sua atividade, quando assim desejam. Então, o controle é consciente. Mas temos o sistema nervoso autônomo, de controle involuntário, no qual você mantém a atividade de órgãos, como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, controle agora da bexiga urinária, a dilatação da pupila, involuntariamente, sem desejo consciente. E aí vem aquela questão. O funcionamento do sistema nervoso somático é simples. Você deseja, o impulso nervoso é transmitido. Quando você não deseja, não há transmissão do impulso nervoso. Então, ele só funciona quando você quer. Parece lógico. Mas e o sistema nervoso autônomo? Como é realizado o controle involuntário de certos órgãos, vísceras do corpo? Esse controle do sistema nervoso autônomo agora sobre os órgãos involuntários do corpo será feito da seguinte maneira: todos os órgãos ou vísceras de controle involuntário terão dois nervos do sistema nervoso autônomo chegando até eles. Um do chamado ramo simpático e outro do ramo parasimpático. Então, o sistema nervoso autônomo se divide em duas partes: o simpático e o parasimpático. O que vai acontecer? Esses nervos vão controlar o órgão de maneira antagônica. O que é antagonismo? Oposto, contrário. Ou seja, um ramo nervoso estimula o órgão a trabalhar mais, o outro ramo nervoso inibe a atividade do órgão. Então peraí, Michel. Um vai estimular, o outro vai inibir. Sim, mas é sempre o simpático que estimula, o parasimpático inibe? Não. Você pega, por exemplo, frequência cardíaca. Frequência cardíaca, o simpático estimula o aumento da frequência cardíaca, determina a taquicardia. O parasimpático determina a redução da frequência cardíaca, a bradicardia. Mas temos casos opostos. Salivação. Quem estimula a secreção de saliva nas glândulas salivares é o sistema nervoso parasimpático. O simpático inibe a salivação. Então, você não pode falar que é sempre o simpático que estimula, o parasimpático sempre. Não. Tem casos que o parasimpático estimula, o simpático inibe. Pô, Michel, e agora eu vou ter que decorar tudo? Não. Tem um macete, tem uma dica. Se você se lembrar do principal neurotransmissor encontrado na sinapse de cada ramo, as sinapses do sistema nervoso autônomo simpático utilizam neurotransmissor adrenalina ou noradrenalina ou epinefrina, enquanto que as sinapses do parasimpático utilizam acetilcolina. Vocês vão ouvir falar em exercícios sobre receptores adrenérgicos e colinérgicos. Receptores adrenérgicos estão no sistema nervoso autônomo simpático, nas sinapses do simpático. E sinapses colinérgicas, que usam acetilcolina, estão no sistema nervoso autônomo parasimpático. Por que esse é o macete? Simpático, adrenalina, parasimpático, acetilcolina. Porque, se você lembrar, popularmente a gente fala sobre adrenalina. Estou no topo da montanha-russa e agora vai descer. Mó adrenalina. Nossa, tive que frear de repente o carro porque outro carro passou correndo no cruzamento. Mó adrenalina. Peraí, então adrenalina, como a gente também fala na aula de coordenação hormonal, prepara você para luta, fuga, para uma resposta rápida em relação ao perigo do ambiente. Então vamos pensar. O simpático estará relacionado com aquilo que eu devo fazer para reagir a um perigo, para reagir rapidamente. Parasimpático, quando está tudo tranquilo. Aquilo que eu devo fazer quando está tudo mais tranquilo. Então aqui eu tenho as ramificações do sistema nervoso simpático e parasimpático, o simpático em vermelho e o parasimpático em azul, para os diversos órgãos do corpo. Então, por exemplo, pupila. Na hora da luta, da fuga, você dilata ou contrai a pupila? Você dilata. Então, o simpático com a adrenalina dilata a pupila. Automaticamente o parasimpático faz o contrário. Contrai a pupila. Por que eu preciso dilatar a pupila na hora da briga, da luta, da fuga?
entra mais luz, você enxerga melhor o ambiente ao seu redor. Na hora da luta, da fuga, frequência cardíaca, o simpático aumenta a frequência cardíaca com a adrenalina. Automaticamente o parasimpático reduz. Então, o simpático determina taquicardia, aumento da frequência cardíaca com a adrenalina. O parasimpático determina bradicardia, redução da frequência cardíaca. Aí, na hora da luta, na hora da fuga, você vai dilatar os brônquios ou vai contrair os brônquios? Você vai dilatar para chegar agora mais oxigênio. Então, você vai ter ação broncodilatadora da adrenalina. Quando está tudo calmo, a acetilcolina contrai os brônquios. Então peraí. Na hora da luta, na hora da fuga, você vai liberar saliva? Não, na hora da luta da fuga você não está pensando em digerir alimento. Então, na hora da luta da fuga, a adrenalina. Quando é que você vai liberar saliva? Quando está tudo calmo, tranquilo, que você vai estar comendo. Então, você estimula a salivação com a ação do parasimpático. Você estimula a secreção de sucos digestivos, você estimula a peristaltismo intestinal com o parasimpático. Na hora que está tudo calmo, tudo tranquilo. Por isso, você não pode estar comendo agora nervoso, porque senão você inibe a atividade do estômago, a secreção do suco gástrico, você inibe peristaltismo intestinal. Então eu tenho que me preocupar agora com esse macete. Simpático, prepara o corpo para emergência, para lutar, para fugir, com adrenalina. Parasimpático, relaxar. Aquilo que você pode fazer quando está tudo calmo, tudo tranquilo, com acetilcolina. Com esse macete, você resolve a maioria dos problemas. Cuidado com uma diferença anatômica. Os nervos simpáticos, eles partem da porção intermediária da medula espinhal, estão vendo aqui, e eles passam por uma cadeia de gânglios paralela à medula. Enquanto que o parasimpático, os ramos partem da região anterior das primeiras vértebras e da região posterior, do rabo de cavalo agora, lá do final da medula espinhal. E não tem gânglio. Gânglio agora, uma cadeia paralela de gânglios, é só no simpático. Então, o simpático, os nervos estão ligados à porção mediana da medula espinhal, enquanto os nervos estão no topo e no final. E a cadeia simpática tem uma cadeia, os ramos agora do sistema nervoso autônomo simpático tem uma cadeia ganglionar paralela, enquanto que os ramos do parasimpático vão diretamente para os órgãos, não tem agora essa cadeia de gânglios. Tudo bem? Tranquilinho? Então, beleza. Aí, o que a gente vê? Anos atrás, uma questão vestibular de segunda fase, dissertativa, dava o coração e mostrava dois nervos chegando até eles. E perguntava qual que era o simpático, qual que era o parasimpático. Aí você tinha que olhar para o desenho do encéfalo. O que você tinha? O ramo simpático estava saindo do meio da medula. Desenho do encéfalo, perdão, desenho anatômico agora do encéfalo e da medula. O ramo simpático estava saindo do meio da medula e passava por um gânglio que estava representado no desenho. O parasimpático estava saindo do topo da medula espinhal e ia direto para o coração. Então a diferença anatômica existe e a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente aquela galera que quer vestibular de medicina, que sabe agora que pode ter uma questão mais elaborada numa segunda fase ou um vestibular particular mais concorrido. Tudo bem? Para finalizarmos o controle inconsciente, vamos falar sobre os atos reflexos. Atos reflexos são respostas rápidas e involuntárias do organismo. Literalmente, você age sem pensar. Por quê? Porque tem um estímulo externo no ambiente, calor, choque elétrico, uma pressão, e você, para se salvaguardar, você reage rapidamente, afastando o seu corpo dessa fonte de estímulo. Você age primeiro e pensa depois. Por quê? Porque existe uma associação de neurônios que formam um arco. Este arco reflexo anatômico permite o ato reflexo rápido e involuntário. Como é essa associação? Então, por exemplo, você coloca o dedo agora numa superfície pontiaguda. Essa pressão do espinho agora, por exemplo, do cacto, nesse esquema, dispara o impulso nervoso no neurônio sensorial. Aí entra sódio e sai potássio. O neurônio sensorial vai até a coluna vertebral, até a medula espinhal, até a substância cinzenta. Lá, ele poderia ir até o cérebro. Ele até pode, mas vai demorar muito. Se eu estiver aqui até o cérebro para mandar a resposta para tirar a mão dali, vai demorar muito. Então, o que o neurônio sensorial faz?
ele faz sinapse com o neurônio associativo e esse faz sinapse com o neurônio motor, que já manda uma ordem para o músculo mais próximo daquele estímulo, permitindo flexão do braço e você tira o braço dali, se salvaguardando. A raiz sensorial do neurônio, agora do nervo sensorial, entra por trás. A raiz sensorial é dorsal. Entra na medula espinhal pelo dorso. E aí, pelo ventre, agora, pela frente da coluna, sai o neurônio motor, que vai até o músculo agora, determinar essa resposta. Ah, você vai sentir? Vai, mas primeiro você age, porque a resposta vai chegar mais rápida no músculo do que no cérebro para você interpretar a dor. Existem casos que o neurônio sensorial pode até fazer sinapse direto com o neurônio motor, nem tem participação do neurônio associativo. Tudo bem, a resposta é a mesma, você vai reagir rapidamente. Questões de vestibular que perguntam, aqui já colocaram em primeira fase o seguinte questionamento. Ah, eu tenho agora uma pessoa com uma mão sobre a chama de uma vela. E aí eu tenho 3 experimentos possíveis. Ele não falava qual que é o sensorial, qual que é o motor, mas ele fala qual que é o dorsal, a raiz dorsal, qual que é a raiz ventral. Aí ele fala, em A, eu faço um corte na raiz dorsal. Em B, eu faço um corte na raiz ventral. E aí eu tenho 3 opções. Ele quer saber qual corte está relacionado a qual opção dessas. Na opção 1, você não sente a dor e não mexe. Na opção 2, você sente e não mexe. Na opção 3, você não sente e mexe. Qual dessas opções está relacionada aos cortes A e B? O corte A é o da raiz dorsal. Se você cortar a raiz dorsal, não chega a sensação até a medula espinhal. Você não vai sentir, porque não pode chegar ao cérebro, mas também não vai mexer, porque não vai ter continuidade no neurônio motor. Então, o A estaria relacionado ao 1. Não sente, não mexe. Se você fizer o corte B, o neurônio sensorial agora é mantido intacto, a raiz dorsal, eu cortei a raiz ventral, o neurônio que vai dar ordem para o músculo. Você vai sentir, porque o estímulo vai chegar até a medula e daí pode chegar até o cérebro. Mas você não consegue dar ordem para o músculo tirar o braço dali. Você não mexe. Então, o 2 seria o corte B. Esse é o tipo de questão que pode aparecer para vocês mesmo em primeira fase. Então, cuidado, tem que lembrar. A raiz dorsal é a sensorial, que entra por trás da coluna. E a raiz ventral é a motora ou efetora, que sai pela frente da coluna. Tá legal? Tudo bem, galerinha? Com isso daqui, a gente fecha o nosso estudo do sistema nervoso animal e humano. Espero que tenha sido adequado para todos. Obrigado pela atenção. Aquele abraço. Até mais.